Lucas 23, Jesus diante de Pilatos. Em seguida, o grupo todo se levantou e levou Jesus para Pilatos. Lá começaram a acusá-lo, dizendo: pegamos esse homem tentando fazer o nosso povo se revoltar, dizendo a eles que não pagassem impostos ao imperador e afirmando que ele é o Messias, um rei. Aí Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso ao Senhor? Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro nenhum motivo para condenar esse homem. Mas eles insistiram: ele está causando desordem entre o povo de toda a Judéia. Ele começou na Galiléia e agora chegou aqui. Jesus diante de Herodes. Ouvindo isso, Pilatos perguntou: esse homem é da Galiléia? Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele e fazia muito tempo que queria vê-lo. Ele desejava ver Jesus fazer um milagre. Então fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e o mandaram de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Jesus é condenado à morte. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus e o povo e disse: vocês me trouxeram esse homem e me disseram que ele estava atiçando o povo para fazer uma revolta, pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês, mas não encontrei nele nenhuma culpa dessas coisas que vocês o acusam. Herodes também não encontrou nada contra ele e por isso o mandou de volta para nós. Assim é claro que esse homem não fez nada que mereça a pena de morte. Eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar algum preso a pedido do povo. Aí toda a multidão começou a gritar: mata esse homem, solta Barrabás para nós. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade por assassinato. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez para a multidão, mas eles gritavam ainda mais: crucifica, crucifica. E Pilatos disse pela terceira vez: mas qual foi o crime dele? Não vejo nesse homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Porém, eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado, e a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediu, e soltou o homem que eles queriam, aquele que havia sido preso por causa da revolta e de assassinato, e entregou Jesus para fazerem com ele o que quisessem. A crucificação de Jesus. Então os soldados levaram Jesus. No caminho eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e o obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia. Nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: mulheres de Jerusalém. Desculpa, filho. Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. Porque chegarão os dias em que todos vão dizer: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram luz e que nunca amamentaram. Chegará um tempo em que todos vão dizer: as montanhas caíam em cima de nós. E dirão também aos montes, nos cubram. Por quê? Porque se isso tudo é feito quando a lenha está verde, o que acontecerá então quando ela estiver seca? Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram Jesus, junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu.
Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum e diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: Esse é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: Você é o Messias, então salve a você mesmo e a nós também. Porém, o outro o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: Eu afirmo que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. A morte de Jesus. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, e a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: De fato, esse homem era inocente. Todos os que estavam reunidos ali para assistir aquele espetáculo viram o que acontecia, viam o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito em sinal de tristeza. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe olhando tudo aquilo. O sepultamento de Jesus. Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, na região da Judéia. Ele era bom e correto e esperava a vinda do reino de Deus. Fazia parte do conselho superior, mas não tinha concordado com o que o conselho havia resolvido e feito. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então tirou o corpo da cruz, enrolou no lençol de linho e depois colocou num túmulo cavado na rocha que nunca havia sido usado. Isso foi na sexta-feira e já estava para começar o sábado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galiléia foram com José e viram o túmulo e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele. E no sábado elas descansaram conforme a lei manda. Que capítulo bonito, né? Que capítulo forte. A cruz, ela não foi o fim. A cruz foi o início da nossa libertação, do início do acesso a Deus. E olha que interessante, Pilatos, ele era uma coisa que as pessoas colocavam à prova, porque só tinha na Bíblia esse nome. Então, as pessoas, quem era ateu, usava isso para dizer que a Bíblia ela é um livro fake, só que recentemente foi descoberto o anel de Pilatos. A arqueologia descobriu isso. E quem gosta de estudar bastante e sabe que história é uma ciência pericial histórica, acompanhe o Rodrigo Silva. Esse cara é adventista de gente boa, hein? Gosto demais desse cara. Agora eu tenho uma pergunta para dizer para vocês, uma pergunta para vocês. A voz do povo é a voz de Deus? Se a voz do povo fosse a voz de Deus, Barrabás não seria solto. Então tem frases que vão te dizer que são jargões falsos. A voz do povo é a voz de Deus, não é. Hoje temos governadores que são satânicos. Outra coisa, que vão dizer assim, a sua felicidade é o mais importante. Você consegue encontrar Deus em vários caminhos. São jargões que são falsos, que eles não são verdadeiros. Você não consegue encontrar Deus em vários caminhos, porque você encontra Deus através de Jesus. Mas, mesmo se você for culpado, se você se redime, se você, eu não sei o que você fez, eu não sei se você se sente indigno, eu me sinto indigno de Deus, mas a graça de Deus me resgatou, então, independente do que eu sinta, Deus, ele me salvou através de Jesus. Se você reconhecer os teus erros e se você colocar os teus erros aos pés de Jesus, não é aos pés da cruz, é aos pés de Jesus, e você reconhecer Jesus como teu Salvador, não importa o que você fez.
Jesus ele vai te salvar. Aquele cara da cruz, ele falou assim, ó, nós somos culpados pelo crime que nós cometemos e a gente está sendo condenado justamente. Mas ele não. Senhor, se o Senhor puder, me salva. E Jesus salvou aquele condenado de assassinato, ele reconheceu o pecado. Então, eu não sei qual é o lugar que você está hoje, mas Jesus ele te ama. Esse capítulo, ele mostra que apesar da inocência, tem muitas pessoas que serão julgadas na sua inocência. Jesus foi, porque a gente não seria. A cruz, ela revela o amor de Cristo, que ele tem por você, que ele tem por mim. O perdão está disponível para qualquer um. E a última coisa que eu anotei foi que o acesso a Deus foi liberado. Olha que interessante, a gente falou isso em 2 Crônicas 3. O acesso a Deus foi liberado através de Jesus Cristo, para você e por mim. Eu quero dizer que nós amamos vocês em Cristo Jesus. Fazer parte do Família Real é muito mais do que se inscrever nesse canal. Fazer parte do Família Real é entender que você é filho do Rei dos Reis. É você entender a sua missão. E a sua missão é levar a mensagem para os que dormem. Mande essa mensagem mande essa mensagem para quem você ama, para quem você quer que a pessoa acorde. Mande essa mensagem para os que dormem. Mande essa mensagem para alguém da igreja, porque muita gente que vai estar na igreja ainda assim continua dormindo, porque é a pessoa morna. Deus, ele te ama, não importa o que você fez, ele quer te salvar, ele quer te resgatar. Nós te amamos em Cristo Jesus. Amém. Quer dizer, coisa amor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha um dia mais que abençoado. Nós nos vemos amanhã no mesmo horário, porque nós nos entregamos para Jesus.